10. A voz do deserto. Entre os fiéis de Israel, que por longo tempo esperavam a vinda do Messias, surgiu o precursor de Cristo. O idoso sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel eram justos diante de Deus, e em sua vida tranquila e santa brilhava a luz da fé como uma estrela entre as trevas daqueles dias complicados. A esse devoto casal foi dada a promessa de um filho, que antecederia o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Zacarias habitava na região montanhosa de Judá, mas tinha ido a Jerusalém para ministrar por uma semana no templo, serviço requerido 2 vezes por ano dos sacerdotes de todos os grupos. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Ele estava diante do altar de ouro, no lugar santo do santuário. A nuvem de incenso subia perante Deus com as orações de Israel. De repente, percebeu a presença divina. Um anjo do Senhor estava em pé à direita do altar do incenso. A posição do anjo mostrava a aprovação de Deus, mas Zacarias não reparou nisso. Por muitos anos, ele havia orado pela vinda do Redentor. Então o céu tinha enviado o seu mensageiro para anunciar que essas orações estavam prestes a ser atendidas. Contudo, a misericórdia de Deus parecia-lhe grande demais para ele acreditar. Encheu-se de temor e culpa. No entanto, foi saudado com a alegre promessa: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para convencer o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Zacarias sabia como Abraão havia ganhado um filho em sua velhice, porque tinha acreditado que aquele que fizera a promessa era fiel. Contudo, por um momento, o idoso sacerdote se lembrou da fraqueza humana. Esqueceu-se de que Deus é capaz de cumprir aquilo que promete. Que contraste entre essa incredulidade e a fé simples e infantil de Maria! Diante do maravilhoso anúncio do anjo, a Virgem de Nazaré respondeu: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O nascimento de um filho a Zacarias, como o do filho de Abraão e o de Maria, visava ensinar uma grande verdade espiritual, a qual somos lentos para aprender e prontos para esquecer. Por nós mesmos, somos incapazes de fazer qualquer bem, mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus fará em toda pessoa submissa e confiante. Por meio da fé, foi dado o filho da promessa. Por meio da fé, a vida espiritual é gerada, e somos habilitados a realizar as obras da justiça. Diante da pergunta de Zacarias, o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. 500 anos antes, Gabriel revelara a Daniel o período profético, que se estenderia até a vinda de Cristo. O conhecimento de que o fim desse período estava próximo levara Zacarias a orar pelo advento do Messias. Então o próprio mensageiro, por meio de quem a profecia tinha sido dada, viera anunciar seu cumprimento. As palavras do anjo:
Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, mostram que ele ocupa a posição de elevada honra nas cortes celestiais. Quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera: Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, Cristo, vosso príncipe. O Salvador falou sobre Gabriel no livro de Apocalipse. Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E a João, o anjo declarou: Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. É maravilhoso pensar que o anjo que ocupa, em honra, o lugar logo abaixo do Filho de Deus, é o escolhido para revelar os desígnios do Senhor a seres humanos pecadores. Zacarias expressara dúvida quanto às palavras do anjo. Por causa disso, não falaria outra vez, enquanto elas não se cumprissem. Ficarás mudo, disse o anjo, até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. Era dever do sacerdote, nesse serviço, orar pelo perdão dos pecados públicos e nacionais e pela vinda do Messias. Porém, quando Zacarias tentou fazer isso, não conseguia falar sequer uma palavra. Saindo para abençoar o povo, expressava-se por acenos e permanecia mudo. Fazia tempo que as pessoas estavam esperando por ele lá fora e já tinham começado a ficar com medo de que houvesse sido fulminado pelo juízo de Deus. No entanto, ao sair do lugar santo, seu rosto resplandecia com a glória divina, e entenderam que tivera uma visão no santuário. Zacarias comunicou-lhes o que tinha visto e ouvido. E, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Pouco depois do nascimento da criança prometida, a língua do pai se desprendeu e falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? Tudo isso tendia a chamar a atenção para a vinda do Messias, para o qual João devia preparar o caminho. O Espírito Santo veio sobre Zacarias, e ele profetizou com estas belas palavras a missão de seu filho. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, do redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Antes do nascimento de João, o anjo dissera: Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Deus havia chamado o filho de Zacarias para uma grande obra, a maior já confiada a seres humanos. A fim de cumprir essa obra, precisava que o Senhor cooperasse com ele, e o Espírito de Deus seria com ele caso desse ouvidos às instruções do anjo. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar as pessoas à luz de Deus, para dar nova direção aos seus pensamentos. Devia impressioná-las com a santidade das exigências divinas e a necessidade delas da perfeita justiça de Deus. Um mensageiro como esse devia ser santo. Precisava ser um templo para a presença do Espírito de Deus. A fim de cumprir sua missão, deveria ter boa capacidade física, bem como resistência mental e espiritual.
Portanto, era necessário que dominasse os apetites e desejos. Deveria ter autocontrole para que pudesse estar entre as pessoas e ser tão inabalável diante das circunstâncias ao redor como as rochas e montanhas do deserto. Na época de João Batista, a cobiça às riquezas e o amor ao luxo e à ostentação haviam se alastrado. Os prazeres da carne, banquetes e bebidas estavam causando doenças e degradação física, enfraquecendo as percepções espirituais e tornando as pessoas insensíveis ao pecado. João devia ser um reformador. Por sua vida de temperança e vestuário simples, devia ser uma repreensão para os excessos de sua época. Esse era o motivo das instruções dadas aos pais de João, uma lição de temperança concedida por um anjo vindo do trono do céu. Na infância e juventude, o caráter é extremamente influenciável. Por isso, é necessário desenvolver o domínio próprio. No ambiente familiar, ao redor da mesa, são exercidas influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Acima de qualquer aptidão natural, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou derrotada na batalha da vida. A juventude é o tempo da semeadura. Determina o caráter da colheita para esta vida e para a vida eterna. Como profeta, João devia converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que preparam um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. O mundo está entregue à tolerância com os próprios pecados. Está cheio de erros e fantasias. Multiplicam-se as armadilhas de Satanás, que levam à destruição. Todos os que desejam aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições de temperança e domínio próprio. Os apetites e desejos devem ser controlados pela mente, que é superior. Essa autodisciplina é essencial para adquirir resistência mental e visão espiritual que nos capacitam a compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. É por isso que a temperança tem seu lugar na preparação para a segunda vinda de Cristo. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. No entanto, a educação das escolas dos rabinos o teria incapacitado para sua obra. Deus não o mandou aos professores de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou-o ao deserto para aprender sobre a natureza e o Deus da natureza. Foi em uma região isolada que encontrou seu lar, em meio a colinas áridas, ásperos desfiladeiros e cavernas rochosas. Ele mesmo preferiu renunciar às diversões e aos luxos da vida e escolher a rigorosa disciplina do deserto. Ali o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência divina. As palavras do anjo a Zacarias haviam sido muitas vezes repetidas a João por seus consagrados pais. Desde a infância, a missão a ele confiada e que ele aceitara esteve diante de seus olhos. Para João, a solidão do deserto era um convidativo lugar de fuga da sociedade contaminada por desconfiança, incredulidade e impureza. Sabia que não tinha forças para resistir à tentação e fugia do constante contato com o pecado para que não perdesse o sentimento de como ele é terrível. Dedicado a Deus como nazireu desde o nascimento,
fez por si mesmo o voto de se consagrar por toda a vida. Vestia-se como os antigos profetas, com uma túnica de pele de camelo presa por um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre achados no deserto e bebia a água pura que vinha das montanhas. No entanto, a vida de João não era passada em ociosidade, em contemplativa tristeza, em isolamento egoísta. De tempos em tempos, misturava-se com as pessoas e era sempre um observador interessado do que se passava no mundo. De seu tranquilo retiro, vigiava o desdobrar dos acontecimentos. Com a iluminada visão dada pelo Espírito Divino, estudava o caráter das pessoas, a fim de saber como chegar ao coração delas, com a mensagem do céu. Pesava sobre ele a responsabilidade de sua missão. Meditando e orando na solidão, tentava preparar-se para a obra de sua vida. Embora habitando no deserto, não estava livre de tentações. Na medida do possível, fechava toda a via de acesso pela qual Satanás poderia entrar, mas mesmo assim o tentador o atacava. Contudo, sua percepção espiritual era clara, desenvolvera um caráter resistente e uma firme determinação. Por meio do auxílio do Espírito Santo, era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir ao seu poder. João encontrou no deserto sua escola e santuário. Como Moisés entre as montanhas de Midian era envolvido pela presença de Deus e pelas demonstrações de seu poder. Não teve, como o grande líder de Israel, a oportunidade de viver na grandiosidade solene do retiro nas montanhas. No entanto, diante dele estavam as montanhas de Moabe, além do Jordão, que lhe falavam daquele que criara os montes, concedendo-lhes força. O triste e terrível aspecto da natureza no deserto em que morava mostrava de maneira vívida a condição de Israel. A frutífera vinha do Senhor se tornara uma desolada ruína. Entretanto, acima do deserto havia um céu luminoso e belo. As nuvens que se acumulavam com a escuridão da tempestade eram coroadas pelo arco-íris da promessa. Assim, acima da corrupção de Israel, brilhava a prometida glória do reino do Messias. As nuvens da ira eram superadas pelo arco-íris de sua misericordiosa aliança. Sozinho, no silêncio da noite, lia a promessa feita por Deus a Abraão sobre uma descendência tão incontável como as estrelas. A luz do amanhecer, dourando as montanhas de Moabe, falava-lhe sobre aquele que seria, como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens. E no brilho do meio-dia via o resplendor de sua revelação, quando a glória do Senhor se manifestar e toda a carne contemplá-la. Em uma combinação de respeito e alegria, examinava nos livros dos profetas as revelações sobre a vinda do Messias, a semente prometida que esmagaria a cabeça da serpente. Siló, o doador da paz, que apareceria antes de um rei deixar de reinar sobre o trono de Davi. Havia chegado o tempo. No palácio do Monte Sião sentava-se um governador romano. E conforme a segura palavra do Senhor, o Cristo já nascera. As extraordinárias descrições da glória do Redentor, dadas por Isaías, eram dia e noite estudadas por ele. O renovo do tronco de Jessé, um rei que governaria com justiça, julgando com equidade a favor dos mansos da terra. Um refúgio contra a tempestade, sombra de grande rocha em terra sedenta, a nação de Israel não mais sendo chamada desamparada, nem a sua terra desolada, mas chamada pelo Senhor, minha delícia, e sua terra despossada. O coração do solitário exilado se enchia dessa gloriosa visão. Ele admirou o rei em sua beleza, e o próprio eu foi esquecido.
Via a majestade da santidade e sentia-se incapaz e indigno. Estava disposto a ir como mensageiro do céu, sem ter medo do ser humano, pois tinha contemplado aquele que é divino. Podia ficar em pé e sem medo na presença de monarcas terrestres, porque se ajoelhara diante do Rei dos Reis. João não compreendia plenamente como seria o reino do Messias. Esperava que Israel fosse liberto de seus inimigos nacionais. Mas a vinda de um rei em justiça e o estabelecimento de Israel como nação santa era o grande alvo de sua esperança. Dessa forma, acreditava que se cumpriria a profecia dada em seu nascimento. Para lembrar-se da sua santa aliança e de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, nós o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Via seu povo enganado, satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecados. Desejava despertá-los para uma vida mais santa. A mensagem que Deus lhe dera tinha como objetivo acordá-los da letargia e fazê-los tremer por sua grande iniquidade. Antes que a semente do Evangelho pudesse ser recebida, o solo do coração deveria ser remexido. Antes que pudessem buscar cura em Jesus, precisavam ser despertados para o risco que corriam pelas feridas do pecado. Deus não manda mensageiros para adular o pecador, não transmite mensagem de paz para deixar os não santificados em falsa segurança. Ele põe pesados fardos sobre a consciência do ímpio e penetra a alma com as flechas da convicção. Os anjos ministradores apresentam-lhe os terríveis juízos de Deus para mostrar essa necessidade e despertam o clamor: que devo fazer para que seja salvo? Então a mão que o humilhou até o pó levanta o arrependido. A voz que repreendeu o pecado e expôs à vergonha o orgulho e a ambição pergunta com a mais amável compaixão: que queres que eu te faça? Ao começar o ministério de João Batista, a nação estava em agitação e descontentamento à beira de uma revolta. Com a remoção de Arquelau, a Judéia fora posta sob o domínio de Roma. A tirania e extorsão dos governantes romanos e seus decididos esforços para introduzir símbolos e costumes pagãos provocaram a revolta que resultou no derramamento de sangue de milhares dos mais corajosos de Israel. Tudo isso intensificara o ódio nacional contra Roma e aumentara os anseios de libertação de seu poder. Entre a discórdia e o conflito, ouviu-se uma voz do deserto, voz forte e severa, mas cheia de esperança: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Com um poder novo e diferente, essa voz despertava o povo. Os profetas haviam predito a vinda de Cristo como um acontecimento que estava num futuro bem distante. Mas esse era um aviso de que o evento estava muito próximo. A aparência incomum de João fazia os ouvintes se lembrarem dos antigos profetas. Nos costumes e no vestuário, assemelhava-se ao profeta Elias. Com o mesmo espírito e poder desse profeta, denunciava a corrupção nacional e repreendia os pecados predominantes. Suas palavras eram claras, incisivas e convincentes. Muitos acreditavam que fosse um dos profetas que havia ressuscitado. Toda a nação se comoveu. Multidões iam ao deserto. João proclamava a vinda do Messias e chamava o povo ao arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, batizava-os nas águas do Jordão. Assim, por uma significativa lição prática, declarava que os que diziam ser o povo escolhido de Deus estavam contaminados pelo pecado e sem purificação de coração e vida,
não poderiam ter parte no reino do Messias. Autoridades, rabinos, soldados, cobradores de impostos e camponeses iam ouvir o profeta. Durante algum tempo, a solene advertência de Deus os agitou. Muitos foram levados ao arrependimento e receberam o batismo. Pessoas de todas as classes se submeteram às exigências de João Batista a fim de participar do reino que ele anunciava. Muitos escribas e fariseus foram até ele, confessando os pecados e pedindo o batismo. Haviam se exaltado como sendo melhores que os outros, levando o povo a admirar sua religiosidade, mas os piores segredos de sua vida tinham sido revelados. Porém, o Espírito Santo mostrou a João que muitos desses homens não tinham real convicção do pecado. Eram oportunistas. Como amigos do profeta, esperavam obter favor diante do príncipe que viria. E recebendo o batismo das mãos desse jovem mestre popular, achavam que estavam fortalecendo sua influência diante do povo. João os enfrentou com a fulminante pergunta: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus haviam compreendido mal esta promessa de Deus a respeito de sempre conceder seu favor a Israel. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Os judeus olhavam para sua descendência natural de Abraão como se ela, em si mesma, lhes desse direito a essa promessa. No entanto, deixavam de atender às condições apresentadas por Deus. Antes de dar a promessa, o Senhor dissera: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A aprovação de Deus é concedida a um povo, em cujo coração está escrita sua lei. São um com Deus, mas os judeus haviam se separado dele. Em razão de seus pecados, estavam sofrendo sob seus juízos. Essa era a causa de estarem escravizados por uma nação pagã. A mente deles estava obscurecida pela transgressão e ignoravam seus pecados, pelo fato de que o Senhor, em tempos anteriores, havia mostrado tão grande favor. Orgulhavam-se de ser melhores que as outras pessoas e merecedores das bênçãos de Deus. Essas coisas foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Quantas vezes interpretamos mal as bênçãos de Deus e nos orgulhamos de ser favorecidos por alguma bondade que haja em nós. Assim, Deus não pode fazer por nós aquilo que deseja. Suas dádivas são usadas por nós para aumentar nossa satisfação pessoal e endurecer o coração em incredulidade e pecado. João dizia aos mestres de Israel que seu orgulho, egoísmo e crueldade demonstravam serem eles uma raça de víboras, uma terrível maldição para o povo, em vez de filhos do justo e obediente Abraão. Em vista da luz que haviam recebido de Deus, eram ainda piores que os gentios, a quem se sentiam tão superiores.
Haviam se esquecido da rocha de onde foram cortados e da pedreira de onde foram tirados. Deus não dependia deles para cumprir seu plano. Como chamara Abraão de um povo gentil, assim poderia chamar outros para seu serviço. O coração de tais pessoas poderia parecer tão morto como as pedras do deserto, mas o Espírito de Deus poderia dar-lhes vida, para fazer sua vontade e receber o cumprimento da promessa. Já está posto o machado à raiz das árvores, diz o profeta. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O valor de uma árvore não é determinado por seu nome, mas por seus frutos. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João declarou aos judeus que sua aceitação diante de Deus era determinada pelo caráter e pela vida deles. Só palavras não valiam nada, se sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus, não eram seu povo. Influenciados pelas incisivas palavras de João, os ouvintes se sentiam convencidos. Aproximavam-se dele com a pergunta: Que havemos, pois, de fazer? Ele respondia: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. E advertia os cobradores de impostos contra a injustiça e os soldados contra a violência. Todos os que se tornassem súditos do reino de Cristo tinham que demonstrar fé e arrependimento. Bondade, honestidade e fidelidade se manifestariam na vida dessas pessoas. Ajudariam os necessitados e levariam a Deus suas ofertas. Defenderiam os desamparados, dando exemplo de virtude e compaixão. Assim, os seguidores de Cristo darão provas do poder transformador do Espírito Santo. Em sua vida diária, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus serão vistos. Do contrário, serão como palha lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento, disse João. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O profeta Isaías declarara que o Senhor purificaria seu povo de suas iniquidades, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. As palavras do Senhor a Israel eram: Vou castigá-los para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Para o pecado, onde quer que se encontre, o nosso Deus é fogo consumidor. O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos os que se submetem ao seu poder. No entanto, se as pessoas se apegarem ao pecado, elas se tornarão parte dele. Então a glória de Deus, que destrói o pecado, terá que destruí-las também. Depois de sua noite de luta com o anjo, Jacó exclamou: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó fora culpado de um grande pecado em sua conduta com Esaú, mas tinha se arrependido. Sua transgressão fora perdoada e seu pecado purificado. Portanto, podia suportar a revelação da presença de Deus. Mas sempre que as pessoas chegaram à presença dele cultivando o mal voluntariamente, foram destruídas. No segundo advento de Cristo, os ímpios serão eliminados com o sopro de sua boca e aniquilados pela manifestação de sua vinda. A luz da glória de Deus, que concede vida aos justos, matará os ímpios. No tempo de João Batista, Cristo estava prestes a se manifestar como o revelador do caráter de Deus. Sua presença mostraria aos seres humanos o pecado deles. Somente desejando sinceramente ser purificados do pecado, podiam entrar em comunhão com Jesus. Só os puros de coração poderiam permanecer em sua presença.
Assim, João Batista declarava a mensagem de Deus a Israel. Muitos deram ouvidos às suas instruções. Muitos sacrificaram tudo a fim de obedecer. Multidões seguiam a esse novo mestre de um lugar para outro, e não eram poucos os que tinham esperança de que ele fosse o Messias. No entanto, quando João viu o povo recorrendo a ele, buscou todas as oportunidades de encaminhar sua fé para aquele que estava para chegar.